A maioria das pessoas entram no ChatGPT, entram no Google Gemini, descobre que dá para escrever ali 1, 2 textinhos, acha isso muito legal e já para por aí. Não conseguiram entender que essa ferramenta está vindo para revolucionar a forma como você trabalha. Com super prompts, que são uma nova tendência do mercado de quem trabalha com inteligência artificial. Mas para entender o que é um super prompt, primeiro eu quero te explicar o que é isso, né? Depois eu vou te mostrar alguns super prompts funcionando. Vamos dar uma olhada no que significa um super prompt. Para a gente entender o que é um super prompt, nós vamos começar primeiro entendendo o que é um prompt. E essa, para quem já é aluno aqui, já segue, tá mais do que claro. Para quem é aluno da formação especialistas em IA, então já tá craque. O prompt é aquele comando que a gente coloca na tela do ChatGPT, do Google Gemini, para eu pedir uma informação para ele. Hoje nós vamos falar do super prompt. O super prompt, ele vai além do que um prompt básico, além do que uma pergunta. Ele adiciona numa estrutura passo a passo e um guia para a inteligência artificial de como ela deve trabalhar. E assim eu consigo ter uma instrução e um grupo de atividades muito mais bem definido. Então, no super prompt, eu só não pergunto algo. Eu falo para ele, trabalha para mim e trabalha fazendo atividade A, B, C, D. Eu dou um mapa para ele. Com este mapa, ele vai ser muito mais assertivo. Então, eu consigo dizer que um super prompt é como dar para a inteligência artificial o caminho detalhado. Escrita de artigos com 2 profissionais. É comum a gente pedir para o ChatGPT escrever um artigo para a gente, escrever um tema. E aí a gente vai lá e lê aquilo que ele escreveu. Aqui, como eu posso explicar o passo a passo, eu vou ir além. Eu vou pedir para ele assumir 2 personalidades ao mesmo tempo. Uma vai ser o autor, a outra vai ser o revisor do texto. O autor vai escrever o texto, o revisor pega o texto que o autor escreveu, revisa, critica o texto, fala o que pode melhorar e dá uma nota. Se esta nota for abaixo de 7, ele dá uma nota de 0 a 10. Se a nota for abaixo de 7, ele devolve o texto para o autor e aí o autor vai escrever com todas as melhorias que ele pediu e devolve novamente o texto. E assim eles vão brincando até eu ter um texto de muita qualidade. Deu para entender a ideia? Vamos olhar esse prompt, que ele é bem complexo, mas muito interessante. Então, olha só. Como é que isso vai funcionar? Eu vou começar escrevendo assim para ele, ó. Crie 2 personalidades. Você agora vai ser 2 pessoas. Lembra do método PACE? Personagem, ação, contexto, expectativa? Eu sempre dou uma pessoa. Aqui, ele vai se julgar por 2 pessoas. A primeira pessoa é o autor, a segunda pessoa é o revisor, tá? O que o autor faz? Eu vou definir aqui, ó. O autor vai escrever um artigo sobre um tema informado que eu vou dar. O que o revisor vai fazer? O revisor vai julgar esse artigo e questionar se não existe melhoria, se não existe uma outra resposta. Agora que você entendeu o papel das 2 pessoas, executa o passo a passo abaixo da seguinte forma. Para cada tema que eu enviar, você vai fazer o seguinte. Primeiro o autor, ó, coloca o nome do autor aqui. O autor avalia o tema, cria o artigo, e aí ele vai passar por uma avaliação do revisor. O revisor vai olhar e vai falar, ah, tá bom, conta outra. E vai dar uma série de comentários do que pode melhorar esse artigo. Olha como eu tive que escrever passo a passo. Depois, para cada novo artigo do autor, vou mostrar a resposta do revisor e vou ver a nota que ele deu e os comentários. Tá? Com isso, o autor vai parar, vai avaliar com calma cada crítica e ele vai criar um plano de ação para melhorar o artigo de acordo com o que o revisor pediu. Se precisar, ele vai pesquisar na internet, achar foto, dados, provas. Ó. Esse aqui é muito importante. Pesquise na internet se necessário. E repita todos esses passos até que o artigo tenha uma nota superior, ou for igual ou superior, ó, tá errado aqui, ó. Enquanto a nota do artigo for igual ou superior, não, inferior, tá certo. É para ficar repetindo até que a nota seja igual ou inferior a 7. Se a nota for maior que 7, tá tudo bem.
E aí, por fim, uma instrução para a gente saber se ele entendeu. Me diga se entendeu e solicite o tema. Então, olha só, por isso que eu falo que é super prompt. Olha quanto foi escrito aqui, ó. Tudo isso. É quase um livro, ó. É exatamente um manual com passo a passo. Imagina que agora você tem um funcionário para trabalhar com você, mas você precisa explicar direitinho para o funcionário. Faz isso, 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 isso. Se você pular uma parte, ele não faz. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, ó, a inteligência artificial faz tudo o que você pedir, mas ela não faz nada daquilo que você não pedir. Se eu colocar esse comando inteiro aqui, ó, que é um comando bem grande, a partir daqui, eu não preciso mais fazer nada, porque ele já vai escrever o artigo, vai revisar, vai buscar fatos e assim vai me dar. Vamos pensar numa ideia para um artigo aqui? Vamos falar sobre... vamos falar sobre Olimpíadas de Paris agora. Olimpíadas de Paris de 2024. Enter. Olha só. Agora, primeiro o autor vai escrever um artigo, depois já entra o revisor. É muito rápido, ó. O revisor falou: melhora o artigo com inovação e sustentabilidade, impacto econômico, desafio. Nota do artigo, nota 5, tá abaixo. Plano de ação do que precisa melhorar, detalhamento das iniciativas, dados econômicos, desafios. Aí eu falo para ele: continue. Falei, continue. Lá vai o autor agora reescrever o texto de novo para melhorar a nota. Olha lá. Artigo revisado. Título: Perspectivas e expectativas para as Olimpíadas de Paris, um olhar aprofundado. Preparação, infraestrutura, sustentabilidade, impacto social, conclusão. Aí o revisor entra de novo, avalia. Olha a nota que ele deu agora. Nota 7. Agora o meu artigo tá bom. Então, veja, a inteligência artificial escreveu 2 vezes para ela chegar com um artigo final. Pergunta interessante da Maria aqui. Eu poderia anexar um artigo e pedir para ela corrigir? Sem dúvida alguma. Você poderia anexar um artigo e falar: leia o artigo, seja o crítico, encontre todos os pontos que pode melhorar. Agora reescreva esse artigo com todos esses pontos que você encontrou. Aí eu te faço uma pergunta. Quem vai ter o melhor artigo escrito pela inteligência artificial? Aquela pessoa que simplesmente entrou aqui e falou: escreva um artigo das Olimpíadas, ou alguém que gastou um tempo, escreveu um comando, como eu fiz aqui, e agora ele tem uma baita ferramenta que escreve, revisa, vai buscar na internet referência, coloca link com a referência e reescreve o artigo com um plano de ação melhorado. É claro, eu não ganhei aqui um funcionário, eu ganhei pelo menos, com esse prompt que eu mostrei para vocês, 2 funcionários. E aí, o que eu faço? Eu salvo esse comando, que deu trabalho, eu gastei tempo para fazer, mas a partir de agora, toda vez que eu precisar escrever um material para uma aula minha, para uma palestra, um artigo para publicar, eu uso esse comando e a qualidade do meu resultado é muito maior do que o das outras pessoas.